Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou compartilhar com você um pouco sobre esse momento em que eu estou estudando teologia. Se você é novo por aqui, eu sou Angélica Paz, que é o nome do canal, né? Enfim, sou engenheira química, técnica em química e informação, mas antes de tudo sou serva do Senhor, cristão. E aqui também será um espaço em que vou compartilhar mais constantemente sobre a minha fé e sobre o meu ministério em missões. O que significa isso? Para quem nunca ouviu falar, é justamente você usar o seu tempo de forma parcial ou integral para anunciar o Evangelho de Cristo, para anunciar a palavra de Deus. E isso se faz através de projetos, através de atuações com alguns grupos, por exemplo, não alcançados. Então, pessoas que vivem em lugares onde nunca ouviram falar de Jesus. E nós temos missionários, pessoas que se dispõem, primeiramente chamados por Deus, direcionados pelo Senhor para esses locais. E isso pode ser em qualquer lugar do mundo. E muitas vezes, e eu tinha esse pensamento, que você teria que escolher entre servir na obra missionária ou ter uma carreira profissional. Quando na verdade, desde o final de 2023, o Senhor tem me incomodado, me direcionado nesse sentido, que na verdade, primeiramente, fazer missões é onde você estiver. Então você pode anunciar Cristo Jesus no seu local de trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, na sua família, através das suas ações, através do seu testemunho, através dos seus dons e talentos, e através realmente, né, da pregação, através da fala. E não necessariamente você precisa escolher entre uma coisa e outra, seguir a carreira profissional ou seguir no ministério com missões. Mas o Senhor pode usar justamente sua carreira profissional, sua profissão, para fazer o nome dele conhecido em algum lugar. E o primeiro ponto é justamente isso. Queria compartilhar que é o momento de eu servir mais intensamente na obra missionária, mas também usando, né, a minha profissão. Que eu não vou deixar de ser engenheira química por causa disso. Pelo contrário, né, eu não sei o que será do amanhã, mas espero realmente usar os meus conhecimentos da minha carreira profissional justamente na obra missionária. Mas, partindo para o ponto-chave desse vídeo, é como eu cheguei, né, no curso de teologia. Porque para servir, né, de forma, como podemos dizer, responsável, você precisa ter um preparo, assim como a gente, para atuar profissionalmente, precisamos passar por um momento de estudo acadêmico, né, na graduação, técnico, por exemplo, para exercer aquela profissão. Na obra missionária também é desse tipo, é dessa forma. E teologia, nós pegarmos a palavra, né, estudo, teo, Deus. Mas a gente começa a estudar esse curso de teologia e a gente se depara com algumas definições. E a primeira aula que eu tive falou e buscou justamente tirar esse foco de teologia é o estudo de Deus. Na verdade, é o estudo da forma como Deus se revelou e se revela através da sua palavra. Porque nunca vamos conseguir estudar sobre Deus em sua totalidade, entender Deus, porque Deus é eterno, infinito, e Ele que se revela a nós. E a teologia é um instrumento para que possamos aprender a estudar, a interpretar, a compreender a forma como Deus se revelou nas Escrituras, que é a forma como Ele se revela desde a antiguidade. Então a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E a forma como Deus se revelou, além na Bíblia, é a forma como Ele também se revela hoje. Então, nós temos uma frase que fala, né, que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, a gente entender realmente a palavra do Senhor, o que o Senhor quis falar através desses escritos. E no primeiro mês de curso, eu tive 2 disciplinas que foram métodos de estudo bíblico e
espiritualidade cristã. Antes disso eu não falei, né? Mas eu estou fazendo teologia junto com o seminário Betel brasileiro, sendo enviada pela minha igreja. Então a minha igreja é que está custeando esse curso de teologia, porque a igreja ela viu realmente que eu tenho esse chamado de missões, está investindo em minha vida. E quando a gente fala em servir com missões, em ser enviado para trabalhar em um campo missionário, nós falamos que é a igreja que envia, não é uma pessoa que decide, eu vou. Você precisa ser enviada por uma comunidade de fé. E a igreja, junto comigo, está nesse preparo, né, de estudo até chegar ao momento dessa atuação mais específica. E como foram as aulas? Então, as aulas estão sendo online, no período da noite, 2 dias na semana, e são 3 horas de aula. E são aulas bem cansativas, porque são bastante conteúdo, mas são aulas que têm despertado meu entendimento e, glória a Deus, me dado mais vontade de ler a Bíblia, de estudar e de realmente compreender de forma correta ali o que o Senhor está querendo falar através daqueles escritos, através dos textos bíblicos, das passagens, das narrativas. Então, é um abrir de mente muito grande. Tem sido muito, muito especial. Essas aulas têm sido muito edificadoras para a minha vida. E essas disciplinas iniciais, né, são colocadas de forma estratégica. Métodos de estudo bíblico para a gente realmente conhecer as técnicas, as formas de a gente estudar a palavra de Deus. Porque assim como a gente precisa ter ferramentas de estudo, técnicas de estudo, memorização, técnicas de memorização, acrônimo, enfim, nós precisamos também saber de que forma estudar cada texto bíblico. Porque a Bíblia, ela é composta por 66 livros divididos em 2 partes, Antigo e Novo Testamento. Só que cada livro da Bíblia apresenta um propósito. Cada livro da Bíblia apresenta uma linguagem. A gente tem uma divisão, onde os eruditos dividiram, né, o texto bíblico em os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, onde fala sobre as leis, sobre ali a história do povo de Israel. Nós temos os livros dos profetas maiores. Na verdade, nós temos antes os livros históricos. Nós temos os livros poéticos, profetas maiores, profetas menores, os evangelhos, as epístolas, que são as cartas de Paulo. Nós temos o livro, por exemplo, de Atos, que é o livro da história da igreja. E nós temos o livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse. Então, mais do que a gente entender as divisões dos livros da Bíblia, a linguagem que cada capítulo, né, que cada livro foi escrito para a gente compreender e interpretar, mais do que isso é a gente compreender a verdade espiritual que o Senhor quer nos ensinar através de cada texto desse. E é quando entra a disciplina de espiritualidade cristã, que não é só ter a questão técnica de estudar um texto bíblico, né, um método analítico de leitura. A gente aprendeu muito sobre o método OICA, de estudo da palavra da Bíblia, que é observação, interpretação, correlação e aplicação. Então, é pegar um texto e entender o contexto histórico daquele texto. Por exemplo, naquela parábola onde temos a parábola da semeadura, onde o texto ali ele vai narrando, né, que um semeador saiu a semear. Naquela época, o modo econômico era a agricultura. Então, o semeador saiu a semear. Não existia maquinário. O processo de plantio era realmente feito algo manual. Por que Jesus escolheu usar justamente esse texto? Essa analogia que o semeador saiu a semear para ensinar sobre a receptividade da palavra de Deus. Porque era algo comum à época. Então, a gente estudar a palavra de Deus, entender o contexto histórico, entender porque foi escrito daquela maneira, a gente, através da observação, a gente consegue fazer isso. A interpretação, né, entender o porquê aquele texto foi escrito daquela maneira
e a correlacionar com outros textos bíblicos e a aplicação, porque a gente precisa não apenas ler, mas viver e aplicar em nossas vidas essas verdades espirituais que o Senhor nos ensina na sua palavra de Gênesis a Apocalipse. E aí entra a disciplina de espiritualidade cristã, que é justamente entender que não basta saber técnica, é preciso estar conectado com o Senhor. Não é ler por ler, aplicar uma técnica meramente por querer entender o texto, se não há um intuito maior de se conectar com o transcendente, com algo além, que é justamente o Senhor Deus, se conectar com o Senhor. E tem sido uma experiência muito, muito, muito boa.